assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Callum Lynch é um cara que teve uma infância bem complicada. Viu a mãe morrer quando era pequeno, o pai sumiu do mapa, e ele acabou indo parar num caminho bem errado. Resultado, foi preso. E não é presinho básico, não. Foi condenado à morte. Mas aí é que vem o plot twist, aquela virada doida na história. Justo quando ele achava que era o fim da linha, ele acorda num lugar super estranho, tipo um laboratório gigante e high-tech. Como assim ele não morreu? Pois é, o pessoal de uma empresa chamada Abstergo salvou ele. Mas calma, eles não são boazinhos não. Essa Abstergo é meio sombria, toda cheia de segredos. Eles têm uma máquina chamada Animus, que consegue acessar memórias dos antepassados das pessoas. Tipo assim, eles ligam o Cal na máquina e ele começa a viver as lembranças do tataravô dele lá do século XV, na Espanha. Esse antepassado se chama Aguilar, um assassino ágil, forte, ninja mesmo, que faz parte de um grupo chamado Irmandade dos Assassinos. E o que esses assassinos fazem? Eles lutam pela liberdade contra uma organização chamada Templários, que quer controlar todo mundo, acabar com o livre-arbítrio e dominar o mundo. Então o Cal começa a reviver essas memórias através do Aguilar, pulando de telhado em telhado, lutando com espadas, fazendo acrobacias insanas, enfrentando soldados. Tudo aquilo que a gente ama ver num filme de ação. Só que tem um detalhe importante. Os Templários do passado são os mesmos da Abstergo no presente. Eles querem encontrar um artefato superpoderoso chamado Maçã do Éden. Esse treco guarda o segredo do livre-arbítrio da humanidade. Se eles pegarem isso, tchau liberdade, todo mundo virando marionete. A missão do Aguilar, e agora do Cal por tabela, é proteger essa maçã a todo custo. Só que o Cal começa a ficar meio dividido, porque ele tá lá, sendo manipulado pela Abstergo, mas também tá se conectando cada vez mais com o Aguilar e com o que os assassinos representam. A coisa vai pegando fogo, tem fuga, lutas intensas, traições, revelações bombásticas e, claro, muita ação que parece saída direto de um videogame, o que faz total sentido, já que o filme é inspirado numa série famosa de jogos com o mesmo nome. E não pense que o Cal só fica preso no passado, não. Enquanto ele vai desbloqueando essas memórias e habilidades do Aguilar, ele também começa a mudar no presente. Ele ganha confiança, aprende a lutar, começa a entender que tem um papel importante nessa história toda. E aí, chega o momento em que ele precisa decidir. Vai continuar sendo marionete dos Templários ou vai assumir o manto de assassino de vez? O legal é que o filme mistura passado e presente o tempo todo, com cenas de ação incríveis, perseguições de tirar o fôlego, e uma trilha sonora que te joga dentro do clima. Tem todo um lance filosófico por trás, sobre o que é liberdade, até onde o controle é perigoso, e o que cada um estaria disposto a fazer por um mundo melhor. A história começa com um garoto, o Callum Lynch. A vida dele já começa cheia de confusão. Ele é só uma criança quando vê uma coisa muito pesada. A mãe dele morre bem na frente dele, e o pai dele está envolvido no meio daquilo tudo. Dá pra sentir que tem algo muito errado naquela família, um segredo esquisito. Depois disso, o Cal foge e some no mundo, meio perdido, sem rumo. Aí o tempo passa, e a gente vê o Cal já adulto. Só que ele não virou um cara muito certinho, não. Ele tá preso por causa de um crime que cometeu. Ele matou um cara, e agora tá no corredor da morte. A sentença tá dada, ele vai ser executado. E ele mesmo já tá aceitando isso, tipo, acabou pra mim. Ele deita na maca, eles aplicam a injeção e... do nada, blackout. Só que surpresa, ele acorda vivo, mas em outro lugar. Imagina o susto. O Cal acorda num lugar super estranho, tudo tecnológico, luz branca, gente de jaleco andando pra lá e pra cá. Tipo um hospital futurista, mas meio sinistro. Ele não faz ideia do que tá acontecendo, e a primeira coisa que pensa é: tô morto? Isso aqui é o céu? Mas logo ele descobre que não morreu coisa nenhuma. Quem salvou ele foi uma empresa chamada Abstergo, que se apresenta como uma organização científica. Só que aos poucos, a gente percebe que tem alguma coisa errada com eles. Eles não estão ali para ajudar o Cal, eles têm um plano escondido. Quem explica tudo é uma mulher chamada Sofia Hicking. Ela é uma cientista que trabalha na Abstergo,
e diz que quer acabar com a violência no mundo. Bonito, né? Mas calma, tem pegadinha aí. Sofia apresenta uma máquina muito doida chamada Animus. Essa máquina consegue fazer a pessoa reviver as memórias dos antepassados. Como assim? Tipo, ela liga o cérebro da pessoa às memórias guardadas no DNA, e a pessoa vive tudo aquilo como se estivesse lá de verdade. É como entrar num videogame, só que com a sua própria história familiar. E adivinha? O Cal tem um antepassado super importante chamado Aguilar, que viveu lá na Espanha antiga e fazia parte de um grupo chamado Assassinos. Esses assassinos não são vilões, não. Eles eram tipo guerreiros secretos que lutavam pela liberdade das pessoas. E o grupo inimigo deles eram os Templários, que queriam controlar o mundo e tirar o livre-arbítrio das pessoas, tipo tornar todo mundo obediente. Os Templários queriam encontrar a tal Maçã do Éden, um objeto antigo e poderoso que guardava o segredo de como controlar a mente humana. E por que a Abstergo quer tanto que o Cal reviva as memórias do Aguilar? Porque o Aguilar foi o último cara a saber onde a Maçã do Éden foi escondida. Eles querem que o Cal veja isso no passado e revele onde a maçã está no presente. Eles dizem que é para acabar com a violência no mundo, mas a gente começa a sacar que eles estão escondendo o jogo. Parece que os Templários nunca desapareceram, só mudaram de roupa. E hoje estão por trás da Abstergo. Enquanto isso, o Cal tá tentando entender o que tá rolando. Ele não confia em ninguém, tá perdido, nervoso, achando que tá sendo usado. E tá mesmo. Mas aí ele aceita entrar na máquina e começa a ver, pela primeira vez, a vida do Aguilar. A gente ainda não vê muito nessa parte, só uns flashes, umas cenas rápidas de ação, mas já dá pra sentir o poder do negócio. O Cal começa a reagir fisicamente como se estivesse lutando mesmo. É tipo uma conexão tão forte com o Aguilar que ele começa a ganhar habilidades do antepassado, mesmo no presente. Ah, e tem mais. O Cal descobre que ele não é o único preso ali. Tem várias outras pessoas na Abstergo que também são descendentes de assassinos e passaram pelo Animus. E muitos deles já estão meio fora da casinha, revoltados, querendo sair dali. O Cal percebe que talvez ele seja a peça principal de um plano muito maior do que ele imaginava. Ele só não entende ainda de que lado ele tá. Logo que Cal começa a mergulhar mais fundo nas memórias do seu antepassado Aguilar, tudo começa a ficar mais intenso. O Cal não só vê o passado, ele sente como se fosse ele mesmo vivendo aquilo. É tipo realidade virtual misturada com memória genética. Muito louco. E é aí que a gente é jogado direto para a Espanha de 1492, no meio de uma época de guerra, confusão e opressão. O Aguilar é um assassino de verdade, sinistro, ágil, com aqueles movimentos que parecem de parkour, sabe? Ele e a parceira dele, Maria, têm uma missão super importante: proteger o filho do sultão, que está sendo raptado pelos Templários. Por quê? Porque o menino sabe onde está escondida a tal Maçã do Éden, o artefato que todo mundo quer por causa do poder absurdo que ele tem. Aí começa uma sequência insana de ação. Aguilar e Maria vão atrás dos Templários, enfrentam cavaleiros, fogem de perseguições, pulam de telhados, lutam com espadas. É cada cena de ação de deixar o coração batendo mais rápido. E o Cal, que tá ligado no Animus, vai aprendendo tudo com o corpo. Tipo, ele nunca soube lutar, mas agora tá pegando os golpes, os reflexos, até os pulos do Aguilar. Ele tá virando um guerreiro ali, ao vivo. Enquanto isso, no presente, o Cal começa a perceber que a Abstergo tá escondendo muita coisa. Eles dizem que querem acabar com a violência do mundo, mas ele sente que tem algo errado. Tem uma hora que ele até conversa com outros presos, que também têm antepassados assassinos, e ele descobre que muitos deles perderam a sanidade. Ficaram meio doidos por causa do Animus. Mas ao mesmo tempo, eles estão se conectando com quem eles eram no passado. Tipo, ei, isso aqui não é só uma máquina, é parte de quem eu sou. Só que o Cal começa a ter visões mesmo fora da máquina. Ele vê o Aguilar andando por aí como se estivesse vivo. O negócio é tão intenso que o cérebro dele já nem separa mais o presente do passado. Ele começa a entender que ele não é só um cara que teve azar na vida. Ele é parte dessa guerra antiga. E a guerra ainda tá rolando. E aí, meu amigo, o Cal começa a mudar. Antes, ele era só um prisioneiro tentando sobreviver. Agora, ele começa a se perguntar: será que eu sou um assassino também? Será que meu destino é lutar contra os Templários, assim como o Aguilar lutou? Ele já não quer mais obedecer a Abstergo.
Ele tá mais forte, mais confiante, e começa a sentir raiva de ser manipulado. E as memórias do Aguilar continuam bombando. Tem uma parte brutal onde ele e Maria são capturados. Eles são levados para a execução pública. Sim, execução. E mesmo nessa hora, eles não se rendem. Aguilar consegue escapar de forma incrível e ainda volta para tentar salvar a Maria. Mas, mano, aí rola uma cena pesada. Ela é capturada de novo. E para impedir que os templários peguem a maçã, ela se sacrifica. Aguilar vê tudo e fica destruído. E o Cal sente tudo isso também, como se fosse ele perdendo alguém de verdade. Callum Lynch é um cara que teve uma infância bem complicada. Viu a mãe morrer quando era pequeno, o pai sumiu do mapa, e ele acabou indo parar num caminho bem errado. Resultado, foi preso. E não é presinho básico, não. Foi condenado à morte. Mas aí é que vem o plot twist, aquela virada doida na história. Justo quando ele achava que era o fim da linha, ele acorda num lugar super estranho, tipo um laboratório gigante e high-tech. Como assim ele não morreu? Pois é, o pessoal de uma empresa chamada Abstergo salvou ele. Mas calma, eles não são boazinhos não. Essa Abstergo é meio sombria, toda cheia de segredos. Eles têm uma máquina chamada Animus, que consegue acessar memórias dos antepassados das pessoas. Tipo assim, eles ligam o Cal na máquina e ele começa a viver as lembranças do tataravô dele lá do século XV, na Espanha. Esse antepassado se chama Aguilar, um assassino ágil, forte, ninja mesmo, que faz parte de um grupo chamado Irmandade dos Assassinos. E o que esses assassinos fazem? Eles lutam pela liberdade contra uma organização chamada Templários, que quer controlar todo mundo, acabar com o livre-arbítrio e dominar o mundo. Então o Cal começa a reviver essas memórias através do Aguilar, pulando de telhado em telhado, lutando com espadas, fazendo acrobacias insanas, enfrentando soldados, tudo aquilo que a gente ama ver num filme de ação. Só que tem um detalhe importante. Os Templários do passado são os mesmos da Abstergo no presente. Eles querem encontrar um artefato superpoderoso chamado Maçã do Éden. Esse treco guarda o segredo do livre-arbítrio da humanidade. Se eles pegarem isso, tchau liberdade, todo mundo virando marionete. A missão do Aguilar, e agora do Cal por tabela, é proteger essa maçã a todo custo. Só que o Cal começa a ficar meio dividido, porque ele tá lá, sendo manipulado pela Abstergo, mas também tá se conectando cada vez mais com o Aguilar e com o que os assassinos representam. A coisa vai pegando fogo, tem fuga, lutas intensas, traições, revelações bombásticas e, claro, muita ação que parece saída direto de um videogame, o que faz total sentido, já que o filme é inspirado numa série famosa de jogos com o mesmo nome. E não pense que o Cal só fica preso no passado, não. Enquanto ele vai desbloqueando essas memórias e habilidades do Aguilar, ele também começa a mudar no presente. Ele ganha confiança, aprende a lutar, começa a entender que tem um papel importante nessa história toda. E aí, chega o momento em que ele precisa decidir. Vai continuar sendo marionete dos Templários ou vai assumir o manto de assassino de vez? O legal é que o filme mistura passado e presente o tempo todo, com cenas de ação incríveis, perseguições de tirar o fôlego e uma trilha sonora que te joga dentro do clima. Tem todo um lance filosófico por trás sobre o que é liberdade, até onde o controle é perigoso, e o que cada um estaria disposto a fazer por um mundo melhor. A história começa com um garoto, o Callum Lynch. A vida dele já começa cheia de confusão. Ele é só uma criança quando vê uma coisa muito pesada. A mãe dele morre bem na frente dele, e o pai dele está envolvido no meio daquilo tudo. Dá para sentir que tem algo muito errado naquela família, um segredo esquisito. Depois disso, o Cal foge e some no mundo, meio perdido, sem rumo. Aí o tempo passa, e a gente vê o Cal já adulto. Só que ele não virou um cara muito certinho, não. Ele tá preso por causa de um crime que cometeu. Ele matou um cara, e agora tá no corredor da morte. A sentença tá dada, ele vai ser executado. E ele mesmo já tá aceitando isso, tipo, acabou pra mim. Ele deita na maca, eles aplicam a injeção e... do nada, blackout. Só que surpresa, ele acorda vivo, mas em outro lugar. Imagina o susto. O Cal acorda num lugar super estranho, tudo tecnológico, luz branca, gente de jaleco andando pra lá e pra cá. Tipo um hospital futurista, mas meio sinistro. Ele não faz ideia do que tá acontecendo, e a primeira coisa que pensa é: tô morto? Isso aqui é o céu?
Mas logo ele descobre que não morreu coisa nenhuma. Quem salvou ele foi uma empresa chamada Abstergo, que se apresenta como uma organização científica. Só que, aos poucos, a gente percebe que tem alguma coisa errada com eles. Eles não estão ali para ajudar o Cal, eles têm um plano escondido. Quem explica tudo é uma mulher chamada Sofia Hicking. Ela é uma cientista que trabalha na Abstergo e diz que quer acabar com a violência no mundo. Bonito, né? Mas calma, tem pegadinha aí. Sofia apresenta uma máquina muito doida chamada Animus. Essa máquina consegue fazer a pessoa reviver as memórias dos antepassados. Como assim? Tipo, ela liga o cérebro da pessoa às memórias guardadas no DNA, e a pessoa vive tudo aquilo como se estivesse lá de verdade. É como entrar num videogame, só que com a sua própria história familiar. E adivinha? O Cal tem um antepassado super importante chamado Aguilar, que viveu lá na Espanha antiga e fazia parte de um grupo chamado Assassinos. Esses assassinos não são vilões, não. Eles eram tipo guerreiros secretos que lutavam pela liberdade das pessoas. E o grupo inimigo deles eram os Templários, que queriam controlar o mundo e tirar o livre-arbítrio das pessoas, tipo tornar todo mundo obediente. Os Templários queriam encontrar a tal Maçã do Éden, um objeto antigo e poderoso que guardava o segredo de como controlar a mente humana. E por que a Abstergo quer tanto que o Cal reviva as memórias do Aguilar? Porque o Aguilar foi o último cara a saber onde a Maçã do Éden foi escondida. Eles querem que o Cal veja isso no passado e revele onde a maçã está no presente. Eles dizem que é para acabar com a violência no mundo, mas a gente começa a sacar que eles estão escondendo o jogo. Parece que os Templários nunca desapareceram, só mudaram de roupa. E hoje estão por trás da Abstergo. Enquanto isso, o Cal tá tentando entender o que tá rolando. Ele não confia em ninguém, tá perdido, nervoso, achando que tá sendo usado. E tá mesmo. Mas aí ele aceita entrar na máquina e começa a ver, pela primeira vez, a vida do Aguilar. A gente ainda não vê muito nessa parte. Só uns flashes, umas cenas rápidas de ação. Mas já dá pra sentir o poder do negócio. O Cal começa a reagir fisicamente como se estivesse lutando mesmo. É tipo uma conexão tão forte com o Aguilar que ele começa a ganhar habilidades do antepassado, mesmo no presente. Ah, e tem mais. O Cal descobre que ele não é o único preso ali. Tem várias outras pessoas na Abstergo que também são descendentes de assassinos e passaram pelo Animus. E muitos deles já estão meio fora da casinha, revoltados, querendo sair dali. O Cal percebe que talvez ele seja a peça principal de um plano muito maior do que ele imaginava. Ele só não entende ainda de que lado ele tá. Logo que Cal começa a mergulhar mais fundo nas memórias do seu antepassado Aguilar, tudo começa a ficar mais intenso. O Cal não só vê o passado, ele sente como se fosse ele mesmo vivendo aquilo. É tipo realidade virtual misturada com memória genética. Muito louco. E é aí que a gente é jogado direto para a Espanha de 1492, no meio de uma época de guerra, confusão e opressão. O Aguilar é um assassino de verdade, sinistro, ágil, com aqueles movimentos que parecem de parkour, sabe? Ele e a parceira dele, Maria, têm uma missão super importante: proteger o filho do sultão, que está sendo raptado pelos Templários. Por quê? Porque o menino sabe onde está escondida a tal Maçã do Éden, o artefato que todo mundo quer por causa do poder absurdo que ele tem. Aí começa uma sequência insana de ação. Aguilar e Maria vão atrás dos Templários, enfrentam cavaleiros, fogem de perseguições, pulam de telhados, lutam com espadas. É cada cena de ação de deixar o coração batendo mais rápido. E o Cal, que tá ligado no Animus, vai aprendendo tudo com o corpo. Tipo, ele nunca soube lutar, mas agora tá pegando os golpes, os reflexos, até os pulos do Aguilar. Ele tá virando um guerreiro ali, ao vivo. Enquanto isso, no presente, o Cal começa a perceber que a Abstergo tá escondendo muita coisa. Eles dizem que querem acabar com a violência do mundo, mas ele sente que tem algo errado. Tem uma hora que ele até conversa com outros presos, que também têm antepassados assassinos, e ele descobre que muitos deles perderam a sanidade. Ficaram meio doidos por causa do Animus. Mas ao mesmo tempo, eles estão se conectando com quem eles eram no passado. Tipo, ei, isso aqui não é só uma máquina, é parte de quem eu sou. Só que o Cal começa a ter visões mesmo fora da máquina. Ele vê o Aguilar andando por aí como se estivesse vivo. O negócio é tão intenso que o cérebro dele já nem separa mais o presente do passado. Ele começa a entender que ele não é só um cara que teve azar na vida.
ele é parte dessa guerra antiga. E a guerra ainda tá rolando. E aí, meu amigo, o Cal começa a mudar. Antes, ele era só um prisioneiro tentando sobreviver. Agora, ele começa a se perguntar: será que eu sou um assassino também? Será que meu destino é lutar contra os Templários, assim como o Aguilar lutou? Ele já não quer mais obedecer a Abstergo. Ele tá mais forte, mais confiante, e começa a sentir raiva de ser manipulado. E as memórias do Aguilar continuam bombando. Tem uma parte brutal onde ele e Maria são capturados. Eles são levados para a execução pública. Sim, execução. E mesmo nessa hora, eles não se rendem. Aguilar consegue escapar de forma incrível e ainda volta para tentar salvar a Maria. Mas, mano, aí rola uma cena pesada. Ela é capturada de novo. E para impedir que os Templários peguem a maçã, ela se sacrifica. Aguilar vê tudo e fica destruído. E o Cal sente tudo isso também, como se fosse ele perdendo alguém de verdade. Callum Lynch é um cara que teve uma infância bem complicada. Viu a mãe morrer quando era pequeno, o pai sumiu do mapa, e ele acabou indo parar num caminho bem errado. Resultado, foi preso. E não é presinho básico, não. Foi condenado à morte. Mas aí é que vem o plot twist, aquela virada doida na história. Justo quando ele achava que era o fim da linha, ele acorda num lugar super estranho, tipo um laboratório gigante e high-tech. Como assim ele não morreu? Pois é, o pessoal de uma empresa chamada Abstergo salvou ele. Mas calma, eles não são boazinhos não. Essa Abstergo é meio sombria, toda cheia de segredos. Eles têm uma máquina chamada Animus, que consegue acessar memórias dos antepassados das pessoas. Tipo assim, eles ligam o Cal na máquina e ele começa a viver as lembranças do tataravô dele lá do século XV, na Espanha. Esse antepassado se chama Aguilar, um assassino ágil, forte, ninja mesmo, que faz parte de um grupo chamado Irmandade dos Assassinos. E o que esses assassinos fazem? Eles lutam pela liberdade contra uma organização chamada Templários, que quer controlar todo mundo, acabar com o livre-arbítrio e dominar o mundo. Então o Cal começa a reviver essas memórias através do Aguilar, pulando de telhado em telhado, lutando com espadas, fazendo acrobacias insanas, enfrentando soldados, tudo aquilo que a gente ama ver num filme de ação. Só que tem um detalhe importante: os Templários do passado são os mesmos da Abstergo no presente. Eles querem encontrar um artefato superpoderoso chamado Maçã do Éden. Esse treco guarda o segredo do livre-arbítrio da humanidade. Se eles pegarem isso, tchau liberdade, todo mundo virando marionete. A missão do Aguilar, e agora do Cal por tabela, é proteger essa maçã a todo custo. Só que o Cal começa a ficar meio dividido, porque ele tá lá, sendo manipulado pela Abstergo, mas também tá se conectando cada vez mais com o Aguilar e com o que os assassinos representam. A coisa vai pegando fogo, tem fuga, lutas intensas, traições, revelações bombásticas e, claro, muita ação que parece saída direto de um videogame, o que faz total sentido, já que o filme é inspirado numa série famosa de jogos com o mesmo nome. E não pense que o Cal só fica preso no passado, não. Enquanto ele vai desbloqueando essas memórias e habilidades do Aguilar, ele também começa a mudar no presente. Ele ganha confiança, aprende a lutar, começa a entender que tem um papel importante nessa história toda. E aí, chega o momento em que ele precisa decidir. Vai continuar sendo marionete dos Templários ou vai assumir o manto de assassino de vez? O legal é que o filme mistura passado e presente o tempo todo, com cenas de ação incríveis, perseguições de tirar o fôlego e uma trilha sonora que te joga dentro do clima. Tem todo um lance filosófico por trás sobre o que é liberdade, até onde o controle é perigoso e o que cada um estaria disposto a fazer por um mundo melhor. A história começa com um garoto, o Callum Lynch. A vida dele já começa cheia de confusão. Ele é só uma criança quando vê uma coisa muito pesada. A mãe dele morre bem na frente dele, e o pai dele está envolvido no meio daquilo tudo. Dá para sentir que tem algo muito errado naquela família, um segredo esquisito. Depois disso, o Cal foge e some no mundo, meio perdido, sem rumo. Aí o tempo passa, e a gente vê o Cal já adulto. Só que ele não virou um cara muito certinho, não. Ele tá preso por causa de um crime que cometeu. Ele matou um cara, e agora tá no corredor da morte. A sentença tá dada, ele vai ser executado. E ele mesmo já tá aceitando isso, tipo, acabou pra mim. Ele deita na maca, eles aplicam a injeção e, do nada,
Blackout. Só que surpresa, ele acorda vivo, mas em outro lugar. Imagina o susto. O Cal acorda num lugar super estranho, tudo tecnológico, luz branca, gente de jaleco andando pra lá e pra cá. Tipo um hospital futurista, mas meio sinistro. Ele não faz ideia do que tá acontecendo, e a primeira coisa que pensa é: tô morto? Isso aqui é o céu? Mas logo ele descobre que não morreu coisa nenhuma. Quem salvou ele foi uma empresa chamada Abstergo, que se apresenta como uma organização científica. Só que aos poucos, a gente percebe que tem alguma coisa errada com eles. Eles não estão ali para ajudar o Cal, eles têm um plano escondido. Quem explica tudo é uma mulher chamada Sofia Hicking. Ela é uma cientista que trabalha na Abstergo e diz que quer acabar com a violência no mundo. Bonito, né? Mas calma, tem pegadinha aí. Sofia apresenta uma máquina muito doida chamada Animus. Essa máquina consegue fazer a pessoa reviver as memórias dos antepassados. Como assim? Tipo, ela liga o cérebro da pessoa às memórias guardadas no DNA, e a pessoa vive tudo aquilo como se estivesse lá de verdade. É como entrar num videogame, só que com a sua própria história familiar. E adivinha? O Cal tem um antepassado super importante chamado Aguilar, que viveu lá na Espanha antiga e fazia parte de um grupo chamado Assassinos. Esses assassinos não são vilões, não. Eles eram tipo guerreiros secretos que lutavam pela liberdade das pessoas. E o grupo inimigo deles eram os Templários, que queriam controlar o mundo e tirar o livre-arbítrio das pessoas, tipo tornar todo mundo obediente. Os Templários queriam encontrar a tal Maçã do Éden, um objeto antigo e poderoso que guardava o segredo de como controlar a mente humana. E por que a Abstergo quer tanto que o Cal reviva as memórias do Aguilar? Porque o Aguilar foi o último cara a saber onde a Maçã do Éden foi escondida. Eles querem que o Cal veja isso no passado e revele onde a maçã está no presente. Eles dizem que é para acabar com a violência no mundo, mas a gente começa a sacar que eles estão escondendo o jogo. Parece que os Templários nunca desapareceram, só mudaram de roupa. E hoje estão por trás da Abstergo. Enquanto isso, o Cal tá tentando entender o que tá rolando. Ele não confia em ninguém, tá perdido, nervoso, achando que tá sendo usado. E tá mesmo. Mas aí ele aceita entrar na máquina e começa a ver, pela primeira vez, a vida do Aguilar. A gente ainda não vê muito nessa parte. Só uns flashes, umas cenas rápidas de ação. Mas já dá pra sentir o poder do negócio. O Cal começa a reagir fisicamente como se estivesse lutando mesmo. É tipo uma conexão tão forte com o Aguilar que ele começa a ganhar habilidades do antepassado, mesmo no presente. Ah, e tem mais. O Cal descobre que ele não é o único preso ali. Tem várias outras pessoas na Abstergo que também são descendentes de assassinos e passaram pelo Animus. E muitos deles já estão meio fora da casinha, revoltados, querendo sair dali. O Cal percebe que talvez ele seja a peça principal de um plano muito maior do que ele imaginava. Ele só não entende ainda de que lado ele tá. Logo que Cal começa a mergulhar mais fundo nas memórias do seu antepassado Aguilar, tudo começa a ficar mais intenso. O Cal não só vê o passado, ele sente como se fosse ele mesmo vivendo aquilo. É tipo realidade virtual misturada com memória genética. Muito louco. E é aí que a gente é jogado direto para a Espanha de 1492, no meio de uma época de guerra, confusão e opressão. O Aguilar é um assassino de verdade, sinistro, ágil, com aqueles movimentos que parecem de parkour, sabe? Ele e a parceira dele, Maria, têm uma missão super importante: proteger o filho do sultão, que está sendo raptado pelos Templários. Por quê? Porque o menino sabe onde está escondida a tal Maçã do Éden, o artefato que todo mundo quer por causa do poder absurdo que ele tem. Aí começa uma sequência insana de ação. Aguilar e Maria vão atrás dos Templários, enfrentam cavaleiros, fogem de perseguições, pulam de telhados, lutam com espadas. É cada cena de ação de deixar o coração batendo mais rápido. E o Cal, que tá ligado no Animus, vai aprendendo tudo com o corpo. Tipo, ele nunca soube lutar, mas agora tá pegando os golpes, os reflexos, até os pulos do Aguilar. Ele tá virando um guerreiro ali, ao vivo. Enquanto isso, no presente, o Cal começa a perceber que a Abstergo tá escondendo muita coisa. Eles dizem que querem acabar com a violência do mundo, mas ele sente que tem algo errado. Tem uma hora que ele até conversa com outros presos, que também têm antepassados assassinos, e ele descobre que muitos deles perderam a sanidade. Ficaram meio doidos por causa do Animus. Mas ao mesmo tempo,
eles estão se conectando com quem eles eram no passado. Tipo, ei, isso aqui não é só uma máquina, é parte de quem eu sou. Só que o Cal começa a ter visões mesmo fora da máquina. Ele vê o Aguilar andando por aí como se estivesse vivo. O negócio é tão intenso que o cérebro dele já nem separa mais o presente do passado. Ele começa a entender que ele não é só um cara que teve azar na vida. Ele é parte dessa guerra antiga. E a guerra ainda tá rolando. E aí, meu amigo, o Cal começa a mudar. Antes, ele era só um prisioneiro tentando sobreviver. Agora, ele começa a se perguntar: será que eu sou um assassino também? Será que meu destino é lutar contra os Templários, assim como o Aguilar lutou? Ele já não quer mais obedecer a Abstergo. Ele tá mais forte, mais confiante, e começa a sentir raiva de ser manipulado. E as memórias do Aguilar continuam bombando. Tem uma parte brutal onde ele e Maria são capturados. Eles são levados para a execução pública. Sim, execução. E mesmo nessa hora, eles não se rendem. Aguilar consegue escapar de forma incrível e ainda volta para tentar salvar a Maria. Mas, mano, aí rola uma cena pesada. Ela é capturada de novo. E para impedir que os Templários peguem a maçã, ela se sacrifica. Aguilar vê tudo e fica destruído. E o Cal sente tudo isso também, como se fosse ele perdendo alguém de verdade. Callum Lynch é um cara que teve uma infância bem complicada. Viu a mãe morrer quando era pequeno, o pai sumiu do mapa, e ele acabou indo parar num caminho bem errado. Resultado, foi preso. E não é presinho básico, não. Foi condenado à morte. Mas aí é que vem o plot twist, aquela virada doida na história. Justo quando ele achava que era o fim da linha, ele acorda num lugar super estranho, tipo um laboratório gigante e high-tech. Como assim ele não morreu? Pois é, o pessoal de uma empresa chamada Abstergo salvou ele. Mas calma, eles não são boazinhos não. Essa Abstergo é meio sombria, toda cheia de segredos. Eles têm uma máquina chamada Animus, que consegue acessar memórias dos antepassados das pessoas. Tipo assim, eles ligam o Cal na máquina e ele começa a viver as lembranças do tataravô dele lá do século XV, na Espanha. Esse antepassado se chama Aguilar, um assassino ágil, forte, ninja mesmo, que faz parte de um grupo chamado Irmandade dos Assassinos. E o que esses assassinos fazem? Eles lutam pela liberdade contra uma organização chamada Templários, que quer controlar todo mundo, acabar com o livre-arbítrio e dominar o mundo. Então o Cal começa a reviver essas memórias através do Aguilar, pulando de telhado em telhado, lutando com espadas, fazendo acrobacias insanas, enfrentando soldados, tudo aquilo que a gente ama ver num filme de ação. Só que tem um detalhe importante: os Templários do passado são os mesmos da Abstergo no presente. Eles querem encontrar um artefato superpoderoso chamado Maçã do Éden. Esse treco guarda o segredo do livre-arbítrio da humanidade. Se eles pegarem isso, tchau liberdade, todo mundo virando marionete. A missão do Aguilar, e agora do Cal por tabela, é proteger essa maçã a todo custo. Só que o Cal começa a ficar meio dividido, porque ele tá lá, sendo manipulado pela Abstergo, mas também tá se conectando cada vez mais com o Aguilar e com o que os assassinos representam. A coisa vai pegando fogo, tem fuga, lutas intensas, traições, revelações bombásticas e, claro, muita ação que parece saída direto de um videogame, o que faz total sentido, já que o filme é inspirado numa série famosa de jogos com o mesmo nome. E não pense que o Cal só fica preso no passado, não. Enquanto ele vai desbloqueando essas memórias e habilidades do Aguilar, ele também começa a mudar no presente. Ele ganha confiança, aprende a lutar, começa a entender que tem um papel importante nessa história toda. E aí, chega o momento em que ele precisa decidir. Vai continuar sendo marionete dos Templários ou vai assumir o manto de assassino de vez? O legal é que o filme mistura passado e presente o tempo todo, com cenas de ação incríveis, perseguições de tirar o fôlego e uma trilha sonora que te joga dentro do clima. Tem todo um lance filosófico por trás sobre o que é liberdade, até onde o controle é perigoso e o que cada um estaria disposto a fazer por um mundo melhor. A história começa com um garoto, o Callum Lynch. A vida dele já começa cheia de confusão. Ele é só uma criança quando vê uma coisa muito pesada. A mãe dele morre bem na frente dele e o pai dele está envolvido no meio daquilo tudo. Dá pra sentir que tem algo muito errado naquela família, um segredo esquisito. Depois disso, o Cal foge e some no mundo.
meio perdido, sem rumo. Aí o tempo passa, e a gente vê o Cal já adulto. Só que ele não virou um cara muito certinho, não. Ele tá preso por causa de um crime que cometeu. Ele matou um cara, e agora tá no corredor da morte. A sentença tá dada, ele vai ser executado. E ele mesmo já tá aceitando isso, tipo, acabou pra mim. Ele deita na maca, eles aplicam a injeção e... do nada. Blackout. Só que surpresa, ele acorda vivo, mas em outro lugar. Imagina o susto. O Cal acorda num lugar super estranho, tudo tecnológico, luz branca, gente de jaleco andando pra lá e pra cá. Tipo um hospital futurista, mas meio sinistro. Ele não faz ideia do que tá acontecendo, e a primeira coisa que pensa é: tô morto? Isso aqui é o céu? Mas logo ele descobre que não morreu coisa nenhuma. Quem salvou ele foi uma empresa chamada Abstergo, que se apresenta como uma organização científica. Só que aos poucos, a gente percebe que tem alguma coisa errada com eles. Eles não estão ali para ajudar o Cal, eles têm um plano escondido. Quem explica tudo é uma mulher chamada Sofia Hicking. Ela é uma cientista que trabalha na Abstergo e diz que quer acabar com a violência no mundo. Bonito, né? Mas calma, tem pegadinha aí. Sofia apresenta uma máquina muito doida chamada Animus. Essa máquina consegue fazer a pessoa reviver as memórias dos antepassados. Como assim? Tipo, ela liga o cérebro da pessoa às memórias guardadas no DNA, e a pessoa vive tudo aquilo como se estivesse lá de verdade. É como entrar num videogame, só que com a sua própria história familiar. E adivinha? O Cal tem um antepassado super importante chamado Aguilar, que viveu lá na Espanha antiga e fazia parte de um grupo chamado Assassinos. Esses assassinos não são vilões, não. Eles eram tipo guerreiros secretos que lutavam pela liberdade das pessoas. E o grupo inimigo deles eram os Templários, que queriam controlar o mundo e tirar o livre-arbítrio das pessoas, tipo tornar todo mundo obediente. Os Templários queriam encontrar a tal Maçã do Éden, um objeto antigo e poderoso que guardava o segredo de como controlar a mente humana. E por que a Abstergo quer tanto que o Cal reviva as memórias do Aguilar? Porque o Aguilar foi o último cara a saber onde a Maçã do Éden foi escondida. Eles querem que o Cal veja isso no passado e revele onde a maçã está no presente. Eles dizem que é para acabar com a violência no mundo, mas a gente começa a sacar que eles estão escondendo o jogo. Parece que os Templários nunca desapareceram, só mudaram de roupa. E hoje estão por trás da Abstergo. Enquanto isso, o Cal tá tentando entender o que tá rolando. Ele não confia em ninguém, tá perdido, nervoso, achando que tá sendo usado. E tá mesmo. Mas aí ele aceita entrar na máquina e começa a ver, pela primeira vez, a vida do Aguilar. A gente ainda não vê muito nessa parte. Só uns flashes, umas cenas rápidas de ação. Mas já dá pra sentir o poder do negócio. O Cal começa a reagir fisicamente como se estivesse lutando mesmo. É tipo uma conexão tão forte com o Aguilar que ele começa a ganhar habilidades do antepassado, mesmo no presente. Ah, e tem mais. O Cal descobre que ele não é o único preso ali. Tem várias outras pessoas na Abstergo que também são descendentes de assassinos e passaram pelo Animus. E muitos deles já estão meio fora da casinha, revoltados, querendo sair dali. O Cal percebe que talvez ele seja a peça principal de um plano muito maior do que ele imaginava. Ele só não entende ainda de que lado ele tá. Logo que Cal começa a mergulhar mais fundo nas memórias do seu antepassado Aguilar, tudo começa a ficar mais intenso. O Cal não só vê o passado, ele sente como se fosse ele mesmo vivendo aquilo. É tipo realidade virtual misturada com memória genética. Muito louco. E é aí que a gente é jogado direto para a Espanha de 1492, no meio de uma época de guerra, confusão e opressão. O Aguilar é um assassino de verdade, sinistro, ágil, com aqueles movimentos que parecem de parkour, sabe? Ele e a parceira dele, Maria, têm uma missão super importante: proteger o filho do sultão, que está sendo raptado pelos Templários. Por quê? Porque o menino sabe onde está escondida a tal Maçã do Éden, o artefato que todo mundo quer por causa do poder absurdo que ele tem. Aí começa uma sequência insana de ação. Aguilar e Maria vão atrás dos Templários, enfrentam cavaleiros, fogem de perseguições, pulam de telhados, lutam com espadas. É cada cena de ação de deixar o coração batendo mais rápido. E o Cal, que tá ligado no Animus, vai aprendendo tudo com o corpo. Tipo, ele nunca soube lutar, mas agora tá pegando os golpes, os reflexos, até os pulos do Aguilar. Ele tá virando um guerreiro ali, ao vivo. Enquanto isso, no presente,
O Cal começa a perceber que a Abstergo está escondendo muita coisa. Eles dizem que querem acabar com a violência do mundo, mas ele sente que tem algo errado. Tem uma hora que ele até conversa com outros presos, que também têm antepassados assassinos, e ele descobre que muitos deles perderam a sanidade. Ficaram meio doidos por causa do Animus. Mas ao mesmo tempo, eles estão se conectando com quem eles eram no passado. Tipo, ei, isso aqui não é só uma máquina, é parte de quem eu sou. Só que o Cal começa a ter visões mesmo fora da máquina. Ele vê o Aguilar andando por aí como se estivesse vivo. O negócio é tão intenso que o cérebro dele já nem separa mais o presente do passado. Ele começa a entender que ele não é só um cara que teve azar na vida. Ele é parte dessa guerra antiga. E a guerra ainda tá rolando. E aí, meu amigo, o Cal começa a mudar. Antes, ele era só um prisioneiro tentando sobreviver. Agora, ele começa a se perguntar: será que eu sou um assassino também? Será que meu destino é lutar contra os Templários, assim como o Aguilar lutou? Ele já não quer mais obedecer a Abstergo. Ele tá mais forte, mais confiante, e começa a sentir raiva de ser manipulado. E as memórias do Aguilar continuam bombando. Tem uma parte brutal onde ele e Maria são capturados. Eles são levados para a execução pública. Sim, execução. E mesmo nessa hora, eles não se rendem. Aguilar consegue escapar de forma incrível e ainda volta para tentar salvar a Maria. Mas, mano, aí rola uma cena pesada. Ela é capturada de novo. E para impedir que os Templários peguem a maçã, ela se sacrifica. Aguilar vê tudo e fica destruído. E o Cal sente tudo isso também, como se fosse ele perdendo alguém de verdade. Callum Lynch é um cara que teve uma infância bem complicada. Viu a mãe morrer quando era pequeno, o pai sumiu do mapa, e ele acabou indo parar num caminho bem errado. Resultado, foi preso. E não é presinho básico, não. Foi condenado à morte. Mas aí é que vem o plot twist, aquela virada doida na história. Justo quando ele achava que era o fim da linha, ele acorda num lugar super estranho, tipo um laboratório gigante e high-tech. Como assim ele não morreu? Pois é, o pessoal de uma empresa chamada Abstergo salvou ele. Mas calma, eles não são boazinhos não. Essa Abstergo é meio sombria, toda cheia de segredos. Eles têm uma máquina chamada Animus, que consegue acessar memórias dos antepassados das pessoas. Tipo assim, eles ligam o Cal na máquina e ele começa a viver as lembranças do tataravô dele lá do século XV, na Espanha. Esse antepassado se chama Aguilar, um assassino ágil, forte, ninja mesmo, que faz parte de um grupo chamado Irmandade dos Assassinos. E o que esses assassinos fazem? Eles lutam pela liberdade contra uma organização chamada Templários, que quer controlar todo mundo, acabar com o livre-arbítrio e dominar o mundo. Então o Cal começa a reviver essas memórias através do Aguilar, pulando de telhado em telhado, lutando com espadas, fazendo acrobacias insanas, enfrentando soldados, tudo aquilo que a gente ama ver num filme de ação. Só que tem um detalhe importante. Os Templários do passado são os mesmos da Abstergo no presente. Eles querem encontrar um artefato superpoderoso chamado Maçã do Éden. Esse treco guarda o segredo do livre-arbítrio da humanidade. Se eles pegarem isso, tchau liberdade, todo mundo virando marionete. A missão do Aguilar, e agora do Cal por tabela, é proteger essa maçã a todo custo. Só que o Cal começa a ficar meio dividido, porque ele tá lá, sendo manipulado pela Abstergo, mas também tá se conectando cada vez mais com o Aguilar e com o que os assassinos representam. A coisa vai pegando fogo, tem fuga, lutas intensas, traições, revelações bombásticas e, claro, muita ação que parece saída direto de um videogame, o que faz total sentido, já que o filme é inspirado numa série famosa de jogos com o mesmo nome. E não pense que o Cal só fica preso no passado, não. Enquanto ele vai desbloqueando essas memórias e habilidades do Aguilar, ele também começa a mudar no presente. Ele ganha confiança, aprende a lutar, começa a entender que tem um papel importante nessa história toda. E aí, chega o momento em que ele precisa decidir. Vai continuar sendo marionete dos Templários ou vai assumir o manto de assassino de vez? O legal é que o filme mistura passado e presente o tempo todo, com cenas de ação incríveis, perseguições de tirar o fôlego e uma trilha sonora que te joga dentro do clima. Tem todo um lance filosófico por trás sobre o que é liberdade, até onde o controle é perigoso e o que cada um estaria disposto a fazer por um mundo melhor.
A história começa com um garoto, o Callum Lynch. A vida dele já começa cheia de confusão. Ele é só uma criança quando vê uma coisa muito pesada. A mãe dele morre bem na frente dele, e o pai dele está envolvido no meio daquilo tudo. Dá pra sentir que tem algo muito errado naquela família, um segredo esquisito. Depois disso, o Cal foge e some no mundo, meio perdido, sem rumo. Aí o tempo passa, e a gente vê o Cal já adulto. Só que ele não virou um cara muito certinho, não. Ele tá preso por causa de um crime que cometeu. Ele matou um cara e agora tá no corredor da morte. A sentença tá dada, ele vai ser executado. E ele mesmo já tá aceitando isso, tipo, acabou pra mim. Ele deita na maca, eles aplicam a injeção e, do nada, blackout. Só que surpresa, ele acorda vivo, mas em outro lugar. Imagina o susto. O Cal acorda num lugar super estranho, tudo tecnológico, luz branca, gente de jaleco andando pra lá e pra cá. Tipo um hospital futurista, mas meio sinistro. Ele não faz ideia do que tá acontecendo, e a primeira coisa que pensa é: tô morto? Isso aqui é o céu? Mas logo ele descobre que não morreu coisa nenhuma. Quem salvou ele foi uma empresa chamada Abstergo, que se apresenta como uma organização científica. Só que aos poucos, a gente percebe que tem alguma coisa errada com eles. Eles não estão ali para ajudar o Cal, eles têm um plano escondido. Quem explica tudo é uma mulher chamada Sophia Hicking. Ela é uma cientista que trabalha na Abstergo e diz que quer acabar com a violência no mundo. Bonito, né? Mas calma, tem pegadinha aí. Sophia apresenta uma máquina muito doida chamada Animus. Essa máquina consegue fazer a pessoa reviver as memórias dos antepassados. Como assim? Tipo, ela liga o cérebro da pessoa às memórias guardadas no DNA, e a pessoa vive tudo aquilo como se estivesse lá de verdade. É como entrar num videogame, só que com a sua própria história familiar. E adivinha? O Cal tem um antepassado super importante chamado Aguilar, que viveu lá na Espanha antiga e fazia parte de um grupo chamado Assassinos. Esses assassinos não são vilões, não. Eles eram tipo guerreiros secretos que lutavam pela liberdade das pessoas. E o grupo inimigo deles eram os Templários, que queriam controlar o mundo e tirar o livre-arbítrio das pessoas, tipo tornar todo mundo obediente. Os Templários queriam encontrar a tal Maçã do Éden, um objeto antigo e poderoso que guardava o segredo de como controlar a mente humana. E por que a Abstergo quer tanto que o Cal reviva as memórias do Aguilar? Porque o Aguilar foi o último cara a saber onde a Maçã do Éden foi escondida. Eles querem que o Cal veja isso no passado e revele onde a maçã está no presente. Eles dizem que é para acabar com a violência no mundo, mas a gente começa a sacar que eles estão escondendo o jogo. Parece que os Templários nunca desapareceram, só mudaram de roupa. E hoje estão por trás da Abstergo. Enquanto isso, o Cal tá tentando entender o que tá rolando. Ele não confia em ninguém, tá perdido, nervoso, achando que tá sendo usado. E tá mesmo. Mas aí ele aceita entrar na máquina e começa a ver, pela primeira vez, a vida do Aguilar. A gente ainda não vê muito nessa parte, só uns flashes, umas cenas rápidas de ação, mas já dá pra sentir o poder do negócio. O Cal começa a reagir fisicamente como se estivesse lutando mesmo. É tipo uma conexão tão forte com o Aguilar que ele começa a ganhar habilidades do antepassado, mesmo no presente. Ah, e tem mais. O Cal descobre que ele não é o único preso ali. Tem várias outras pessoas na Abstergo que também são descendentes de assassinos e passaram pelo Animus. E muitos deles já estão meio fora da casinha, revoltados, querendo sair dali. O Cal percebe que talvez ele seja a peça principal de um plano muito maior do que ele imaginava. Ele só não entende ainda de que lado ele tá. Logo que Cal começa a mergulhar mais fundo nas memórias do seu antepassado Aguilar, tudo começa a ficar mais intenso. O Cal não só vê o passado, ele sente como se fosse ele mesmo vivendo aquilo. É tipo realidade virtual misturada com memória genética. Muito louco. E é aí que a gente é jogado direto para a Espanha de 1492, no meio de uma época de guerra, confusão e opressão. O Aguilar é um assassino de verdade, sinistro, ágil, com aqueles movimentos que parecem de parkour, sabe? Ele e a parceira dele, Maria, têm uma missão super importante: proteger o filho do sultão, que está sendo raptado pelos Templários. Por quê? Porque o menino sabe onde está escondida a tal Maçã do Éden, o artefato que todo mundo quer por causa do poder absurdo que ele tem. Aí começa uma sequência insana de ação.
Aguilar e Maria vão atrás dos templários, enfrentam cavaleiros, fogem de perseguições, pulam de telhados, lutam com espadas. É cada cena de ação de deixar o coração batendo mais rápido. E o Cal, que tá ligado no Animus, vai aprendendo tudo com o corpo. Tipo, ele nunca soube lutar, mas agora tá pegando os golpes, os reflexos, até os pulos do Aguilar. Ele tá virando um guerreiro ali, ao vivo. Enquanto isso, no presente, o Cal começa a perceber que a Abstergo tá escondendo muita coisa. Eles dizem que querem acabar com a violência do mundo, mas ele sente que tem algo errado. Tem uma hora que ele até conversa com outros presos, que também têm antepassados assassinos, e ele descobre que muitos deles perderam a sanidade. Ficaram meio doidos por causa do Animus. Mas ao mesmo tempo, eles estão se conectando com quem eles eram no passado. Tipo, ei, isso aqui não é só uma máquina, é parte de quem eu sou. Só que o Cal começa a ter visões mesmo fora da máquina. Ele vê o Aguilar andando por aí como se estivesse vivo. O negócio é tão intenso que o cérebro dele já nem separa mais o presente do passado. Ele começa a entender que ele não é só um cara que teve azar na vida. Ele é parte dessa guerra antiga. E a guerra ainda tá rolando. E aí, meu amigo, o Cal começa a mudar. Antes, ele era só um prisioneiro tentando sobreviver. Agora, ele começa a se perguntar: será que eu sou um assassino também? Será que meu destino é lutar contra os Templários, assim como o Aguilar lutou? Ele já não quer mais obedecer a Abstergo. Ele tá mais forte, mais confiante, e começa a sentir raiva de ser manipulado. E as memórias do Aguilar continuam bombando. Tem uma parte brutal onde ele e Maria são capturados. Eles são levados para a execução pública. Sim, execução. E mesmo nessa hora, eles não se rendem. Aguilar consegue escapar de forma incrível, e ainda volta para tentar salvar a Maria. Mas, mano, aí rola uma cena pesada. Ela é capturada de novo. E para impedir que os Templários peguem a maçã, ela se sacrifica. Aguilar vê tudo e fica destruído. E o Cal sente tudo isso também, como se fosse ele perdendo alguém de verdade. Callum Lynch é um cara que teve uma infância bem complicada. Viu a mãe morrer quando era pequeno, o pai sumiu do mapa, e ele acabou indo parar num caminho bem errado. Resultado, foi preso. E não é presinho básico, não. Foi condenado à morte. Mas aí é que vem o plot twist, aquela virada doida na história. Justo quando ele achava que era o fim da linha, ele acorda num lugar super estranho, tipo um laboratório gigante e high-tech. Como assim ele não morreu? Pois é, o pessoal de uma empresa chamada Abstergo salvou ele. Mas calma, eles não são boazinhos não. Essa Abstergo é meio sombria, toda cheia de segredos. Eles têm uma máquina chamada Animus, que consegue acessar memórias dos antepassados das pessoas. Tipo assim, eles ligam o Cal na máquina e ele começa a viver as lembranças do tataravô dele lá do século XV, na Espanha. Esse antepassado se chama Aguilar, um assassino ágil, forte, ninja mesmo, que faz parte de um grupo chamado Irmandade dos Assassinos. E o que esses assassinos fazem? Eles lutam pela liberdade, contra uma organização chamada Templários, que quer controlar todo mundo, acabar com o livre-arbítrio e dominar o mundo. Então o Cal começa a reviver essas memórias através do Aguilar, pulando de telhado em telhado, lutando com espadas, fazendo acrobacias insanas, enfrentando soldados, tudo aquilo que a gente ama ver num filme de ação. Só que tem um detalhe importante: os Templários do passado são os mesmos da Abstergo no presente. Eles querem encontrar um artefato superpoderoso chamado Maçã do Éden. Esse treco guarda o segredo do livre-arbítrio da humanidade. Se eles pegarem isso, tchau liberdade, todo mundo virando marionete. A missão do Aguilar, e agora do Cal por tabela, é proteger essa maçã a todo custo. Só que o Cal começa a ficar meio dividido, porque ele tá lá, sendo manipulado pela Abstergo, mas também tá se conectando cada vez mais com o Aguilar e com o que os assassinos representam. A coisa vai pegando fogo, tem fuga, lutas intensas, traições, revelações bombásticas e, claro, muita ação que parece saída direto de um videogame, o que faz total sentido, já que o filme é inspirado numa série famosa de jogos com o mesmo nome. E não pense que o Cal só fica preso no passado, não. Enquanto ele vai desbloqueando essas memórias e habilidades do Aguilar, ele também começa a mudar no presente. Ele ganha confiança, aprende a lutar, começa a entender que tem um papel importante nessa história toda.
E aí, chega o momento em que ele precisa decidir. Vai continuar sendo marionete dos Templários ou vai assumir o manto de assassino de vez? O legal é que o filme mistura passado e presente o tempo todo, com cenas de ação incríveis, perseguições de tirar o fôlego e uma trilha sonora que te joga dentro do clima. Tem todo um lance filosófico por trás sobre o que é liberdade, até onde o controle é perigoso e o que cada um estaria disposto a fazer por um mundo melhor. A história começa com um garoto, o Callum Lynch. A vida dele já começa cheia de confusão. Ele é só uma criança quando vê uma coisa muito pesada. A mãe dele morre bem na frente dele, e o pai dele está envolvido no meio daquilo tudo. Dá pra sentir que tem algo muito errado naquela família, um segredo esquisito. Depois disso, o Cal foge e some no mundo, meio perdido, sem rumo. Aí o tempo passa, e a gente vê o Cal já adulto. Só que ele não virou um cara muito certinho, não. Ele tá preso por causa de um crime que cometeu. Ele matou um cara e agora tá no corredor da morte. A sentença tá dada, ele vai ser executado. E ele mesmo já tá aceitando isso, tipo, acabou pra mim. Ele deita na maca, eles aplicam a injeção e, do nada, blackout. Só que surpresa, ele acorda vivo, mas em outro lugar. Imagina o susto. O Cal acorda num lugar super estranho, tudo tecnológico, luz branca, gente de jaleco andando pra lá e pra cá. Tipo um hospital futurista, mas meio sinistro. Ele não faz ideia do que tá acontecendo, e a primeira coisa que pensa é: tô morto? Isso aqui é o céu? Mas logo ele descobre que não morreu coisa nenhuma. Quem salvou ele foi uma empresa chamada Abstergo, que se apresenta como uma organização científica. Só que aos poucos, a gente percebe que tem alguma coisa errada com eles. Eles não estão ali para ajudar o Cal, eles têm um plano escondido. Quem explica tudo é uma mulher chamada Sophia Hicking. Ela é uma cientista que trabalha na Abstergo e diz que quer acabar com a violência no mundo. Bonito, né? Mas calma, tem pegadinha aí. Sophia apresenta uma máquina muito doida chamada Animus. Essa máquina consegue fazer a pessoa reviver as memórias dos antepassados. Como assim? Tipo, ela liga o cérebro da pessoa às memórias guardadas no DNA, e a pessoa vive tudo aquilo como se estivesse lá de verdade. É como entrar num videogame, só que com a sua própria história familiar. E adivinha? O Cal tem um antepassado super importante chamado Aguilar, que viveu lá na Espanha antiga e fazia parte de um grupo chamado Assassinos. Esses assassinos não são vilões, não. Eles eram tipo guerreiros secretos que lutavam pela liberdade das pessoas. E o grupo inimigo deles eram os Templários, que queriam controlar o mundo e tirar o livre-arbítrio das pessoas, tipo tornar todo mundo obediente. Os Templários queriam encontrar a tal maçã do Éden, um objeto antigo e poderoso que guardava o segredo de como controlar a mente humana. E por que a Abstergo quer tanto que o Cal reviva as memórias do Aguilar? Porque o Aguilar foi o último cara a saber onde a maçã do Éden foi escondida. Eles querem que o Cal veja isso no passado e revele onde a maçã está no presente. Eles dizem que é para acabar com a violência no mundo, mas a gente começa a sacar que eles estão escondendo o jogo. Parece que os Templários nunca desapareceram, só mudaram de roupa. E hoje estão por trás da Abstergo. Enquanto isso, o Cal tá tentando entender o que tá rolando. Ele não confia em ninguém, tá perdido, nervoso, achando que tá sendo usado. E tá mesmo. Mas aí ele aceita entrar na máquina e começa a ver, pela primeira vez, a vida do Aguilar. A gente ainda não vê muito nessa parte. Só uns flashes, umas cenas rápidas de ação. Mas já dá pra sentir o poder do negócio. O Cal começa a reagir fisicamente como se estivesse lutando mesmo. É tipo uma conexão tão forte com o Aguilar que ele começa a ganhar habilidades do antepassado, mesmo no presente. Ah, e tem mais. O Cal descobre que ele não é o único preso ali. Tem várias outras pessoas na Abstergo que também são descendentes de assassinos e passaram pelo Animus. E muitos deles já estão meio fora da casinha, revoltados, querendo sair dali. O Cal percebe que talvez ele seja a peça principal de um plano muito maior do que ele imaginava. Ele só não entende ainda de que lado ele tá. Logo que Cal começa a mergulhar mais fundo nas memórias do seu antepassado Aguilar, tudo começa a ficar mais intenso. O Cal não só vê o passado, ele sente como se fosse ele mesmo vivendo aquilo. É tipo realidade virtual misturada com memória genética. Muito louco. E é aí que a gente é jogado direto para a Espanha de 1492, no meio de uma época de guerra, confusão e opressão.
O Aguilar é um assassino de verdade, sinistro, ágil, com aqueles movimentos que parecem de parkour, sabe? Ele e a parceira dele, Maria, têm uma missão super importante: proteger o filho do sultão, que está sendo raptado pelos templários. Por quê? Porque o menino sabe onde está escondida a tal maçã do Éden, o artefato que todo mundo quer por causa do poder absurdo que ele tem. Aí começa uma sequência insana de ação. Aguilar e Maria vão atrás dos templários, enfrentam cavaleiros, fogem de perseguições, pulam de telhados, lutam com espadas. É cada cena de ação de deixar o coração batendo mais rápido. E o Cal, que tá ligado no Animus, vai aprendendo tudo com o corpo. Tipo, ele nunca soube lutar, mas agora tá pegando os golpes, os reflexos, até os pulos do Aguilar. Ele tá virando um guerreiro ali, ao vivo. Enquanto isso, no presente, o Cal começa a perceber que a Abstergo tá escondendo muita coisa. Eles dizem que querem acabar com a violência do mundo, mas ele sente que tem algo errado. Tem uma hora que ele até conversa com outros presos, que também têm antepassados assassinos, e ele descobre que muitos deles perderam a sanidade, ficaram meio doidos por causa do Animus. Mas ao mesmo tempo, eles estão se conectando com quem eles eram no passado. Tipo, ei, isso aqui não é só uma máquina, é parte de quem eu sou. Só que o Cal começa a ter visões mesmo fora da máquina. Ele vê o Aguilar andando por aí como se estivesse vivo. O negócio é tão intenso que o cérebro dele já nem separa mais o presente do passado. Ele começa a entender que ele não é só um cara que teve azar na vida. Ele é parte dessa guerra antiga. E a guerra ainda tá rolando. E aí, meu amigo, o Cal começa a mudar. Antes, ele era só um prisioneiro tentando sobreviver. Agora, ele começa a se perguntar: será que eu sou um assassino também? Será que meu destino é lutar contra os templários, assim como o Aguilar lutou? Ele já não quer mais obedecer a Abstergo. Ele está mais forte, mais confiante, e começa a sentir raiva de ser manipulado. E as memórias do Aguilar continuam bombando. Tem uma parte brutal onde ele e Maria são capturados. Eles são levados para a execução pública. Sim, execução. E mesmo nessa hora, eles não se rendem. Aguilar consegue escapar de forma incrível, e ainda volta para tentar salvar a Maria. Mas, mano, aí rola uma cena pesada. Ela é capturada de novo. E para impedir que os templários peguem a maçã, ela se sacrifica. Aguilar vê tudo e fica destruído. E o Cal sente tudo isso também, como se fosse ele perdendo alguém de verdade. Callum Lynch é um cara que teve uma infância bem complicada. Viu a mãe morrer quando era pequeno, o pai sumiu do mapa, e ele acabou indo parar num caminho bem errado. Resultado, foi preso. E não é presinho básico, não. Foi condenado à morte. Mas aí é que vem o plot twist, aquela virada doida na história. Justo quando ele achava que era o fim da linha, ele acorda num lugar super estranho, tipo um laboratório gigante e high-tech. Como assim ele não morreu? Pois é, o pessoal de uma empresa chamada Abstergo salvou ele. Mas calma, eles não são boazinhos não. Essa Abstergo é meio sombria, toda cheia de segredos. Eles têm uma máquina chamada Animus, que consegue acessar memórias dos antepassados das pessoas. Tipo assim, eles ligam o Cal na máquina e ele começa a viver as lembranças do tataravô dele lá do século XV, na Espanha. Esse antepassado se chama Aguilar, um assassino ágil, forte, ninja mesmo, que faz parte de um grupo chamado Irmandade dos Assassinos. E o que esses assassinos fazem? Eles lutam pela liberdade contra uma organização chamada Templários, que quer controlar todo mundo, acabar com o livre-arbítrio e dominar o mundo. Então o Cal começa a reviver essas memórias através do Aguilar, pulando de telhado em telhado, lutando com espadas, fazendo acrobacias insanas, enfrentando soldados, tudo aquilo que a gente ama ver num filme de ação. Só que tem um detalhe importante: os Templários do passado são os mesmos da Abstergo no presente. Eles querem encontrar um artefato superpoderoso chamado Maçã do Éden. Esse treco guarda o segredo do livre-arbítrio da humanidade. Se eles pegarem isso, tchau liberdade, todo mundo virando marionete. A missão do Aguilar, e agora do Cal por tabela, é proteger essa maçã a todo custo. Só que o Cal começa a ficar meio dividido, porque ele tá lá, sendo manipulado pela Abstergo, mas também tá se conectando cada vez mais com o Aguilar e com o que os assassinos representam. A coisa vai pegando fogo, tem fuga, lutas intensas, traições, revelações bombásticas e, claro,
Muita ação que parece saída direto de um videogame, o que faz total sentido, já que o filme é inspirado numa série famosa de jogos com o mesmo nome. E não pense que o Cal só fica preso no passado, não. Enquanto ele vai desbloqueando essas memórias e habilidades do Aguilar, ele também começa a mudar no presente. Ele ganha confiança, aprende a lutar, começa a entender que tem um papel importante nessa história toda. E aí, chega o momento em que ele precisa decidir. Vai continuar sendo marionete dos Templários ou vai assumir o manto de assassino de vez? O legal é que o filme mistura passado e presente o tempo todo, com cenas de ação incríveis, perseguições de tirar o fôlego, e uma trilha sonora que te joga dentro do clima. Tem todo um lance filosófico por trás, sobre o que é liberdade, até onde o controle é perigoso, e o que cada um estaria disposto a fazer por um mundo melhor. A história começa com um garoto, o Callum Lynch. A vida dele já começa cheia de confusão. Ele é só uma criança quando vê uma coisa muito pesada. A mãe dele morre bem na frente dele, e o pai dele está envolvido no meio daquilo tudo. Dá pra sentir que tem algo muito errado naquela família, um segredo esquisito. Depois disso, o Cal foge e some no mundo, meio perdido, sem rumo. Aí o tempo passa, e a gente vê o Cal já adulto. Só que ele não virou um cara muito certinho, não. Ele tá preso por causa de um crime que cometeu. Ele matou um cara, e agora tá no corredor da morte. A sentença tá dada, ele vai ser executado. E ele mesmo já tá aceitando isso, tipo, acabou pra mim. Ele deita na maca, eles aplicam a injeção e... do nada, blackout. Só que surpresa, ele acorda vivo, mas em outro lugar. Imagina o susto. O Cal acorda num lugar super estranho, tudo tecnológico, luz branca, gente de jaleco andando pra lá e pra cá. Tipo um hospital futurista, mas meio sinistro. Ele não faz ideia do que tá acontecendo, e a primeira coisa que pensa é: tô morto? Isso aqui é o céu? Mas logo ele descobre que não morreu coisa nenhuma. Quem salvou ele foi uma empresa chamada Abstergo, que se apresenta como uma organização científica. Só que aos poucos, a gente percebe que tem alguma coisa errada com eles. Eles não estão ali para ajudar o Cal, eles têm um plano escondido. Quem explica tudo é uma mulher chamada Sophia Hicking. Ela é uma cientista que trabalha na Abstergo e diz que quer acabar com a violência no mundo. Bonito, né? Mas calma, tem pegadinha aí. Sophia apresenta uma máquina muito doida chamada Animus. Essa máquina consegue fazer a pessoa reviver as memórias dos antepassados. Como assim? Tipo, ela liga o cérebro da pessoa às memórias guardadas no DNA, e a pessoa vive tudo aquilo como se estivesse lá de verdade. É como entrar num videogame, só que com a sua própria história familiar. E adivinha? O Cal tem um antepassado super importante chamado Aguilar, que viveu lá na Espanha antiga e fazia parte de um grupo chamado Assassinos. Esses assassinos não são vilões, não. Eles eram tipo guerreiros secretos que lutavam pela liberdade das pessoas. E o grupo inimigo deles eram os Templários, que queriam controlar o mundo e tirar o livre-arbítrio das pessoas, tipo tornar todo mundo obediente. Os Templários queriam encontrar a tal Maçã do Éden, um objeto antigo e poderoso que guardava o segredo de como controlar a mente humana. E por que a Abstergo quer tanto que o Cal reviva as memórias do Aguilar? Porque o Aguilar foi o último cara a saber onde a Maçã do Éden foi escondida. Eles querem que o Cal veja isso no passado e revele onde a maçã está no presente. Eles dizem que é para acabar com a violência no mundo, mas a gente começa a sacar que eles estão escondendo o jogo. Parece que os Templários nunca desapareceram, só mudaram de roupa. E hoje estão por trás da Abstergo. Enquanto isso, o Cal tá tentando entender o que tá rolando. Ele não confia em ninguém, tá perdido, nervoso, achando que tá sendo usado. E tá mesmo. Mas aí ele aceita entrar na máquina e começa a ver, pela primeira vez, a vida do Aguilar. A gente ainda não vê muito nessa parte. Só uns flashes, umas cenas rápidas de ação. Mas já dá pra sentir o poder do negócio. O Cal começa a reagir fisicamente como se estivesse lutando mesmo. É tipo uma conexão tão forte com o Aguilar que ele começa a ganhar habilidades do antepassado, mesmo no presente. Ah, e tem mais. O Cal descobre que ele não é o único preso ali. Tem várias outras pessoas na Abstergo que também são descendentes de assassinos e passaram pelo Animus. E muitos deles já estão meio fora da casinha, revoltados, querendo sair dali. O Cal percebe que talvez ele seja a peça principal de um plano muito maior do que ele imaginava. Ele só não entende ainda de que lado ele tá.
Logo que Cal começa a mergulhar mais fundo nas memórias do seu antepassado Aguilar, tudo começa a ficar mais intenso. O Cal não só vê o passado, ele sente como se fosse ele mesmo vivendo aquilo. É tipo realidade virtual misturada com memória genética. Muito louco. E é aí que a gente é jogado direto para a Espanha de 1492, no meio de uma época de guerra, confusão e opressão. O Aguilar é um assassino de verdade, sinistro, ágil, com aqueles movimentos que parecem de parkour, sabe? Ele e a parceira dele, Maria, têm uma missão super importante: proteger o filho do sultão, que está sendo raptado pelos templários. Por quê? Porque o menino sabe onde está escondida a tal maçã do Éden, o artefato que todo mundo quer por causa do poder absurdo que ele tem. Aí começa uma sequência insana de ação. Aguilar e Maria vão atrás dos templários, enfrentam cavaleiros, fogem de perseguições, pulam de telhados, lutam com espadas. É cada cena de ação de deixar o coração batendo mais rápido. E o Cal, que tá ligado no Animus, vai aprendendo tudo com o corpo. Tipo, ele nunca soube lutar, mas agora tá pegando os golpes, os reflexos, até os pulos do Aguilar. Ele tá virando um guerreiro ali, ao vivo. Enquanto isso, no presente, o Cal começa a perceber que a Abstergo tá escondendo muita coisa. Eles dizem que querem acabar com a violência do mundo, mas ele sente que tem algo errado. Tem uma hora que ele até conversa com outros presos, que também têm antepassados assassinos, e ele descobre que muitos deles perderam a sanidade, ficaram meio doidos por causa do Animus. Mas ao mesmo tempo, eles estão se conectando com quem eles eram no passado. Tipo, ei, isso aqui não é só uma máquina, é parte de quem eu sou. Só que o Cal começa a ter visões mesmo fora da máquina. Ele vê o Aguilar andando por aí como se estivesse vivo. O negócio é tão intenso que o cérebro dele já nem separa mais o presente do passado. Ele começa a entender que ele não é só um cara que teve azar na vida. Ele é parte dessa guerra antiga. E a guerra ainda tá rolando. E aí, meu amigo, o Cal começa a mudar. Antes, ele era só um prisioneiro tentando sobreviver. Agora, ele começa a se perguntar: será que eu sou um assassino também? Será que meu destino é lutar contra os templários, assim como o Aguilar lutou? Ele já não quer mais obedecer a Abstergo. Ele tá mais forte, mais confiante, e começa a sentir raiva de ser manipulado. E as memórias do Aguilar continuam bombando. Tem uma parte brutal onde ele e Maria são capturados. Eles são levados para a execução pública. Sim, execução. E mesmo nessa hora, eles não se rendem. Aguilar consegue escapar de forma incrível, e ainda volta para tentar salvar a Maria. Mas, mano, aí rola uma cena pesada. Ela é capturada de novo. E para impedir que os templários peguem a maçã, ela se sacrifica. Aguilar vê tudo e fica destruído. E o Cal sente tudo isso também, como se fosse ele perdendo alguém de verdade. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.